como diminuir o estresse, melhorar a qualidade de vida, fazendo mais atividades do que você faz hoje. Pode parecer estranha essa proposta, mas se você conhecer esse mapa de caracteres, esse gráfico aqui que eu estou mostrando do meu lado, que permite com que você compreenda melhor como você funciona, pelo menos essa linha aqui de baixo, onde fala dos percentuais dos 5 caracteres, isso torna totalmente diferente a sua qualidade de vida. Às vezes, só mudar a ordem do que você já faz no dia a dia é uma diferença incrível para o seu cérebro. E por que isso acontece? Bom, a explicação vem lá da nossa infância. Quando nós nascemos, nós temos um sistema nervoso como se fosse uma mata virgem. E aí, toda vez que nós vivemos uma situação, é como se abrisse uma clareira nessa mata virgem. E isso faz com que o cérebro diga, opa, deu certo uma vez, e para o cérebro o dar certo é sobreviver, logo, na próxima oportunidade em que a mesma situação for vivenciada, naturalmente você vai repetir o mesmo comportamento porque é mais fácil andar onde já tem uma clareira do que tentar um novo caminho no meio dessa mata virgem. E essa clareira, ela tem um nome, a mielina, é uma camada de gordura que vai fazendo com que essas clareiras sejam abertas. Uma outra figura que se usa muito quando se explica isso é imaginar um monte de fio desencapado. E toda vez que você sobrevive a uma situação, é como se você conseguisse encapar alguns fios. Então, quando você encapa, naturalmente fica mais fácil você repetir aquele hábito. E isso, na prática, significa, por exemplo, se uma criança precisa de algo, tem uma necessidade que não é atingida e ela não fala ainda, por exemplo, ela vai começar a chorar. E aí ela aprende e fica lá no inconsciente de que chorar resolve. Quando ela vive, quando ela vira uma pessoa adulta, qual vai ser a tendência de comportamento dela? Se ela tiver um percentual alto do caractere que é desenvolvido nessa fase em que ainda não fala, a tendência dela vai ser precisar sempre de pessoas à sua volta, porque para ela, quando passa por uma necessidade, tem que chorar e as coisas à volta vão se acalmar porque alguém vai fornecer aquilo que ela precisa. Então, são pessoas que têm uma grande habilidade em conversar, em conviver com diferentes grupos de pessoas, mas que precisam, dentre qualquer situação, qualquer problema, ficar um minuto ali, pelo menos, chorar mesmo, ou saber que a sua primeira reação vai ser de desespero, parecer que não vai dar conta, para depois, num segundo momento, se acalmar e conseguir ter a ajuda que precisa. Já uma outra pessoa, uma outra criança, que os perrengues da infância aconteceram quando já era um pouco mais velha e que os adultos conseguiam explicar e avisar como que as coisas aconteciam, essa criança, quando tiver uma necessidade não atendida, e aí lá na vida adulta, qual vai ser a tendência? A tendência ao diálogo. Porque conversando, ela vai conseguir negociar as questões que ela precisa. Ao todo, são 5 conjuntos de habilidades, uma em cada coluna aqui que você vê. E como que é feito
esse mapa de caractere, como que é preenchido isso? Bom, uma vez que você teve toda a sua infância, né, você aprendeu tudo o que você precisava para sobreviver, quando você dá aquele estirão, como o cérebro está sempre querendo economizar energia, não tem sentido você ter um corpo diferente daquilo que você precisou na infância. Então, a partir da sua vivência nos primeiros anos de vida, que ficam marcados, né, são as clareiras ali na floresta, ficou marcado como que você se desenvolve no decorrer da vida, você também ganha um corpo de acordo com aquilo que você viveu na infância. Se você foi uma criança de apartamento quieta num canto, não tem sentido você ganhar um corpo musculoso forte que vai fazer acontecer fisicamente. Você vai economizar energia nos músculos e provavelmente vai ter outras habilidades que não são tão físicas. Já se você foi uma criança que sempre esteve fazendo exercício, não tem sentido ganhar um corpo sem condições de manter essa dinâmica de exercício. E qual a grande questão, qual a grande novidade desse mapa de caractere? Essa questão de nós termos um corpo que é alinhado à forma como nós pensamos, né? Assim como muitas doenças se desenvolvem quando existe um desalinhamento entre as nossas emoções e as nossas ações, esse é um conhecimento bem antigo. Ele começou a ser desenvolvido pela ciência por William Reich. Na psicologia existe uma linha reichiana, você pode encontrar psicólogos que trabalham com isso. Depois esse conhecimento foi aperfeiçoado e hoje existem profissionais que trabalham com a bioenergética, que é não vou dizer que seja uma simplificação, porém o Robert Lowe, conhecendo o que o William Reich havia deixado de legado, adaptou para questões mais práticas. E é dessa classificação do William Reich, depois aperfeiçoada por Robert Lowe, que se faz um mapa de caracteres. A grande diferença é que nenhum dos dois sabia como medir. E aqui, o mapa de caracteres já tem as primeiras pesquisas científicas publicadas. É uma descoberta de uma startup brasileira, eu fiz a formação com eles. O que eles descobriram? Existem 6 áreas do corpo humano que não mudam se você emagrece ou se você engorda ou se você envelhece. E através delas é possível identificar, elas funcionam como marcador do quanto você tem de cada uma dessas 5 características. Então, quanto mais próximas forem as suas atividades no dia a dia, dentro desses percentuais, ou seja, o traço que você tem um percentual maior, você tem que viver ele em mais horas durante o dia do que os outros. Se você faz muito a mais do que aquele percentual de horas do dia, ou se você gradativamente todos os dias faz um pouco a mais, daqui um pouco, mesmo você tendo grande habilidade, sendo algo que é fácil e que você gosta, é bem provável que você sinta ou um esgotamento mental naquilo que era tão fácil antes, ou até mesmo perca a vontade de continuar trabalhando com aquilo. E nesse ponto é muito importante ter esse reconhecimento para não tomar decisão errada na vida. Culpar alguma coisa, os colegas de trabalho, o chefe, a vida familiar, quanto na verdade são as atividades do seu dia a dia
que estão te levando àquele grau de esgotamento. Por outro lado, se você faz a menos, se você não usa as habilidades que você tem no decorrer do dia, é como se o cérebro soltasse um alerta. Opa, peraí, lá no passado você teve uma necessidade, né? Você conseguiu sobreviver usando um pouco dessa habilidade. Você não pode ficar sem usar, porque se você deixar de usar, pode ser que lá na frente precise de novo e aí você pode ter esquecido. Vamos capinar aí essa clareira que você fez lá no passado, para caso precise, você saiba usar. E aí, o que é essa consequência na nossa vida? É quando nós perdemos a paciência. Quando queremos fazer uma coisa e de repente o nosso corpo manda fazer outra e a gente não sabe por quê. É porque está faltando desenvolver uma determinada habilidade que você tem e que você está negligenciando. É nesse sentido que às vezes fazer 5, 10 minutos de algo que talvez você até não goste tanto, mas que é a habilidade que você não usa no dia a dia, isso vai te dar um vigor, uma capacidade de realização e de fazer mesmo o que você precisa fazer muito maior do que se você ficar num joguinho na internet ou conversando, jogando conversa fora no café, né? Ou conversando, rolando ali a tela do celular. Então, essa é uma das propostas, uma das possibilidades que se tem quando se conhece o mapa de caractere. E como que eu trabalho para fazer um mapa desses para você? Respeitando a minha natureza, eu sempre peço para que a pessoa envie um vídeo dela, usando uma roupa confortável que não vá modificar o formato do corpo. Eu dou as instruções, a pessoa me manda um vídeo. Isso me ajuda muito porque no atendimento, que é assim mesmo presencial ou o pela internet, usando o Zoom, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma harmonização facial ou está usando maquiagem, uma barba que não me deixa ver direitinho o queixo, e isso faz com que eu tenha que me adaptar e tentar adivinhar como que é aquele rosto sem a maquiagem ou sem a barba. Então eu peço para a pessoa me mandar antes o vídeo. Se eu ficar com alguma dúvida, eu peço foto. Se não, às vezes, caso tenha ocorrido algum procedimento estético, eu peço uma foto antes desse procedimento estético. Aí eu vou fazer a análise com calma e nós vamos conversar 1 hora para eu te explicar qualquer coisa que você queira entender do seu dia a dia. E a minha sugestão é já aproveitar esse horário do atendimento e você me trazer as suas atividades de rotina. Porque para cada atividade que você faz, você usa de 1 a 3 grupos desses de caracteres. 1 a 3 grupos de habilidades. E aí eu vou te explicar quais grupos você está usando. E geralmente se chega à conclusão que atividades diferentes usam a mesma habilidade, então você pode achar que está fazendo algo diferente, mas você está usando o mesmo lado do cérebro, né? A mesma capacidade ali do cérebro, ou então você pode achar que está fazendo sempre a mesma coisa, mas são estímulos diferentes para o seu mental, o seu raciocínio. Se você já assistiu o filme da Pixar, o Divertidamente, tem bonequinhos ali na cabeça dos personagens. É como se você pegasse só um bonequinho e colocasse para trabalhar o dia inteiro. Os outros vão ficar irritados que não fazem nada e aquele que você usa muito tempo vai ficar exausto, mesmo que seja o chefe do grupo. Então, nesse sentido, eu prefiro trabalhar assim. Geralmente, qual a diferença dessa minha forma de trabalhar em relação
As outras análises corporais, o nome dessa técnica é análise corporal, qual a diferença em relação aos outros profissionais no mercado? Geralmente, pelo menos a maneira como nós somos treinados e aprendemos a fazer na escola, é usar o horário do primeiro atendimento para fazer análise da pessoa. Isso demora de 10 a 20 minutos, mas como eu lhe disse, às vezes uma maquiagem pode fazer alguma diferença, ou então a roupa que a pessoa está usando também pode fazer, né? Uma das regiões que eu preciso ver é a panturrilha da pessoa, então se tiver de meia calça faz diferença, se tiver com uma calça que não sobe também. E aí fazendo em casa com uma bermuda, com um short, fica muito mais tranquilo de eu analisar com calma. Feito isso, né, as pessoas tiram as dúvidas e explicam ali as informações possíveis. Geralmente fala-se do quanto a pessoa é emocional ou ela é racional, o grau de ambição ou o grau de dependência emocional, que isso ajuda muito a pessoa a se colocar no prumo. Se, por exemplo, nas atividades do dia a dia, ela tem uma capacidade de liderança nata, ou se ela precisa aprender a ser essa pessoa que é líder, né? E aqui muitas vezes acontece de a educação da pessoa não valorizar uma liderança, não valorizar uma ambição, e a pessoa não sabe porque está sempre entrando em problema, porque está sempre se incomodando com os outros. Ela não está respeitando a própria natureza, né? Imagina alguém que nasceu para liderar, para conseguir, como a gente chama, ter tempo de palco, ou seja, as pessoas olhando para ela, mas em casa isso não é valorizado. Então, entre entrar em conflito com a família e viver a sua natureza, ou simplesmente não fazer nada e ficar acomodado naquela situação, a pessoa inconscientemente coloca-se em situações de destaque, mas não o destaque de liderar, de delegar tarefas, de ajudar outras pessoas. Coloca-se em destaque pelo lado negativo, arranjando confusão. Da mesma forma que aquela pessoa que precisa, que se desespera diante de um problema, chora e precisa de pessoas à volta, se ela conseguir ter consciência disso e sempre se manter em conexão com várias pessoas, ela vai ficar emocionalmente mais estável, porque existe uma rede de apoio que ela pode contar. Então, ao invés de você dizer eu tenho amigos, você passa a ter uma rede de apoio, e isso, a manutenção dessas pessoas, não é que você está procrastinando uma tarefa, tomando um café ou fazendo alguma atividade social no horário de trabalho. É que você está numa atividade de autocuidado para se manter mais estável. Da mesma forma, se você percebe que você precisa de palco, né, que tem as pessoas que são mais introvertidas ou que precisam simplesmente de silêncio. Aí bota o fone no ouvido e trabalha melhor. Mas tem outras que precisam mais de palco. Se a atividade do dia não precisa de palco, ou acrescenta atividades que dão isso, ou começa a arranjar problema com as pessoas à volta. Para quê? Para que olhem para ela. Esse é um resumo rápido de como funciona a análise corporal, né? Eu uso muito isso para identificar as tarefas do dia a dia, porque foi da forma como eu melhor consegui usar esses conhecimentos comigo. Tem vários exemplos, mas o vídeo já está ficando longo aqui. E eu costumo mostrar isso, tanto para os meus clientes, quando eu estou ajudando a modelar um modelo de negócio, quanto
e empresas para poder fazer com que mais pessoas fiquem conscientes desta questão do quanto é importante mudar a sua rotina para obter melhores resultados. Que o conhecimento das próprias necessidades é a chave para se estabilizar e para alcançar os próprios sonhos. E não imaginar que fazendo uma mudança radical na vida, mudando de emprego, mudando de atividade, mudando a forma de ganhar dinheiro, não necessariamente essa mudança vai te trazer benefícios, porque mais cedo ou mais tarde você vai se colocar nos mesmos problemas, ou usando horas a mais do que as suas habilidades aguentam, ou deixando de usar habilidades que você tem. Caso tenha interesse em conhecer mais sobre esse assunto, a melhor maneira de entrar em contato comigo é pelo Instagram, no Doutora Gisele Blankenstein. Aguardo o seu contato e se você conhece alguém que está precisando dessa ajuda, sinta-se à vontade para compartilhar o vídeo. Um abraço, até breve.